pessoal, hoje a gente está dando uma volta aqui por Winter Garden. Então a gente vai dirigir, vai fazer umas imagens aéreas também, para dar uma ideia para vocês de como que é o dia a dia, como que é a rotina aqui em Winter Garden, as ruas, os condomínios. Aqui é uma área, de certa forma, de classe média, ou até média alta. Não são mansões, são casas, desde casas geminadas aí na faixa de 250 mil, até casas acima de 1 milhão, 1 milhão e meio. É uma das áreas mais procuradas para residência e para compra recentemente, porque oferece uma qualidade de vida muito legal, escolas boas e um custo-benefício excelente. E a área tem valorizado muito, tem bastante condomínio, então a gente vai passear um pouquinho para mostrar para vocês o que é a cara de Winter Garden. Entrar no Sanctuary Hamlin, só para dar uma ideia de um condomínio que ainda está se formando. Tem casas modelos, mas tem muita construção, muito terreno. Só para dar uma ideia também, o que vocês veem quando a gente vem passear para olhar casa, para construção. Então vocês vão ver muita casa em construção aqui. É uma área que a gente já está bem familiarizado em passear no meio de construção. Uma outra característica interessante também, não sei se no vídeo aqui dá para notar, mas eles liberam os condomínios meio que por áreas, por quadras assim. Então essa quadra, por exemplo, a gente vê aqui um monte de casa construindo lado a lado, e tem outras quadras que já estão praticamente prontas e pessoas morando porque foram liberadas antes. Então esse controle é interessante e é legal, porque quando você muda, você dificilmente vai ter muita gente em volta, assim, com um monte de construção ao mesmo tempo. Então isso é uma tranquilidade também. As pessoas têm um receio às vezes de pensar se do lado se vai ter obra por 2, 3 anos, e normalmente não. Um condomínio às vezes demora 5 anos para ficar pronto, mas depois que a sua casa ficar pronta, você vê que a maioria das vezes os vizinhos também receberam as casas. A gente quase que não lembra que a construtora ainda está fazendo outras casas dentro do seu próprio condomínio. Summer Lake, aqui em Winter Garden ainda, e é um condomínio bem grande. Ele já está, eu acho que uns 95% concluído, se não for até mais. Então é para dar uma ideia, por exemplo, de um condomínio que já está mais completo, como é que fica, qual a visão que a gente tem um pouquinho desse condomínio. Ele é um condomínio que tem 80% das suas casas são casas individuais, de classe média. Ele oferece algumas casas maiores, e tem também algumas casas geminadas, mas em menos quantidade. Um perfil interessante desses condomínios, a gente nota muito a história do jardim. O jardim bem cuidado, ele é mantido pelo próprio condomínio, então evita com que às vezes fique uma casa com o jardim mal cuidado. Isso mantém bastante a imagem, né, o visual do condomínio e o valor investido também. E um dos grandes atrativos desses condomínios, muitas vezes, é a área de lazer. Summer Lake, por exemplo, ele ficou muito conhecido por ter uma área de lazer que se equivale a um resort. Ele tem uma área de lazer enorme, ele tem quadras de tênis, ele tem área de futebol, de basquete, ele tem lagos, ele tem dock para barco, ele tem piscina com entrada tipo de praia, assim. Ele tem academia, ele tem atividades para quem mora. Então é um condomínio que atrai bastante, porque você mora aqui, mas você tem realmente todas as facilidades de um resort. Então esse é um conceito também bem comum nesses condomínios maiores. E o Summer Lake especificamente vai ter uma escola dentro dele, a sua própria elementary, o que claramente é algo bem atrativo para quem opta por comprar casa por aqui.
ainda em Winter Garden. Aqui é a Seidel. Essa é uma rua que, é engraçado, há uns anos atrás ela era pequenininha, uma rua de terra. Uns anos atrás eu tô dizendo 1 ano e meio. E aqui a gente vê muito condomínio, um atrás do outro. Esse aqui não começou a vender ainda, vocês vão ver como que é, tá vendo? Aqui ele tá sendo estruturado, é o Ravenna, que vai ser da Park Square. E aqui vai ter um condomínio atrás do outro. A gente vai passar um pouquinho só pra dar uma ideia pra vocês também dessa rua, é uma coisa interessante. A gente ainda vê bastante terreno, bastante obra. Na própria rua, ela já tá sendo duplicada para atender a necessidade mesmo de trânsito, a quantidade de carros circulando, que é muito maior, obviamente, do que a gente via há 1 ano e meio, 2 anos atrás. No final dessa rua também já tem uma área separada para uma nova escola, que vai vir, acredito, daqui 1 ano, 2 já vai estar construindo, para atender a demanda, a quantidade de condomínios que a gente vê aqui. Então, nessa rua aqui, nós vamos conseguir achar casas a partir de 250 mil, que seriam as casas geminadas aí de 3 quartos, até casas de talvez 2 milhões, que estão de fundo para o lago. Aqui tem muita água, região dos lagos ainda, então a gente vê bastante isso. A gente continua passeando em Winter Garden, mostrando o que tem aqui. A ideia realmente foi só passear, literalmente passear pelas ruas, porque é uma coisa que a gente recebe bastante e-mail, querendo entender como que é a rotina, como que são as casas, como que são as ruas. Então essa foi a ideia desse vídeo. Então, o Winter Garden nessa área é uma área em grande desenvolvimento. A gente vai ter, claro, casas revenda também. A gente está passando em condomínios que tem uma grande maioria de casas novas, mas tem casa revenda, a gente pode sempre procurar. São opções muito interessantes. Lembrando que é uma área residencial, não é casa de férias, são aluguel de 12 meses. Então é sempre uma opção para quem quer mudar para cá e morar aqui, ou uma opção para quem quer investir em um aluguel mais conservador, num perfil mais tradicional, e pode ser uma opção também. Nessa área, então, a gente consegue casas a partir aí de 250, 260 mil dólares. Essas casas podem ser financiadas e elas alugam na faixa de 2 mil dólares por mês. Então, só para dar uma ideia em termos de números aí de investimento, a gente tem sempre o perfil, não tem muito apartamento. Aqui a gente vai achar casas geminadas, a gente vai achar o que a gente chama de bungalows, que são esses aqui que a gente está passando agora. O bungalow é como se fosse uma casa geminada em termos de metragem, talvez, mas claro, ele está separado, ele está independente da outra, então ele te dá mais luz e um pouquinho mais de independência e de privacidade, por isso que ele é bem procurado também. É um perfil que agrada bem os investidores e aluga bastante. Então, espero que vocês tenham aproveitado, tenham conseguido visualizar o que é um pouquinho da vida aqui, ou pelo menos o visual. E nós vamos fazer outros vídeos também. A ideia desse foi poder passar um pouquinho o que você acha se você tiver aí uns 250, 300 mil dólares, se você estiver pensando em área residencial. E vamos fazer outros vídeos com os outros valores. Se você tiver 100 mil dólares, o que você vai comprar? Se você tiver acima de 500 mil, o que você vai comprar? E vale a pena? Então a gente vai fazer essa análise nos próximos vídeos.